E aí uma outra coisa também que a gente vai ter, além do clima e da vegetação e do relevo, a gente também tem os rios. Muitos de vocês podem ser que morem, por exemplo, à beira do rio. Tem muita gente que mora próximo ao rio, muita gente inclusive que vive, né, tem a sua subsistência, vive da pesca, por exemplo, né, ou sei lá, vive do acompanhamento de pescadores, vendem peixe, essas coisas. Então, outros vivem próximo do mar, né, do oceano, e vivem também daquilo que é retirado do mar, ou vende alguma coisa ali na praia. Então, assim, muita gente vive, tira o seu sustento de coisas que estão próximas ali da sua casa, da sua residência, né? E o mar e os rios são algo bastante importantes também para a geografia, ok? Então a gente vai ter diversos rios no Brasil, e esses rios eles precisam ser pensados de uma forma que a gente consiga mantê-los. Como? Ah, professora, eu moro perto do rio, só que o rio que eu moro, vai muita gente para lá, as pessoas vão lá e se alimentam, comem, jogam embalagens lá, garrafas e tal. O que a gente pode fazer enquanto morador daquele lugar? A gente pode chegar e colocar uns lixeiros, por exemplo, e pedir para que as pessoas joguem lá ou guardem num saco, uma sacola, e depois, né, leve até o lixo para não contaminar a água que a gente tem ali. Assim como também nos rios, nos oceanos e nos rios, onde a gente vai ter aí também um local que a gente acaba vendo muita poluição, e a gente precisa aí evitar que contamine. Por quê? Porque a gente sabe que é muito importante. Todos nós, né, bebemos água, né? A gente precisa de tomar água todos os dias para que a gente consiga se manter, ter uma vida saudável. Então, para que a gente tenha essa água para a gente consumir, a gente precisa também conservar, preservar os rios, que é a nossa fonte, né, de água. Então, a gente vai ter o rio, né, e vai ter o mar, os oceanos, que fazem parte também aí dessa geografia que a gente tem aí, que é bastante importante da gente analisar e pensar. E aí a gente falou aqui um pouco dos elementos naturais, né? O relevo, que é a elevação, os lugares mais altos, mais baixos, a gente tem nos lugares, na cidade. A gente falou do clima, né? Chove muito, chove pouco, faz muito calor, faz muito frio. A gente falou da vegetação, né? Das plantas. E também a gente podia comentar aqui um pouco sobre os animais também. Tudo isso que faz parte da natureza, dos rios e dos oceanos. E aí a gente vai ter também na geografia os elementos culturais. Então, esses elementos culturais, eles vão estar relacionados com tudo isso, porém a gente pode falar mais deles no sentido das estruturas. Por exemplo, das estradas, dos modos de vida que a gente tem no nosso dia a dia, como os costumes, né? Nossas crenças, as nossas tradições, os nossos valores, né? Enquanto pessoas que vivem naquela sociedade, né? Naquele lugar. Então, por exemplo, em termos de cultura, a gente pode citar as plantações. Ah, professora, mas ela falou que plantação fazia parte natural. Sim, é natural, porém a gente vai ter também cultura. Cultura no sentido por exemplo, naquele lugar tem muita plantação de cana-de-açúcar. É uma cultura da cana, tá? Então, aquela cidade, ela é conhecida por plantar muita cana-de-açúcar, ou sei lá, soja, muito milho, muita fruta. Então, faz parte da cultura daquele lugar. A forma também de como é a cidade faz parte da cultura.
A minha cidade, ela é uma cidade pequena e as pessoas lá costumam se deslocar de casa para ir no centro para comprar, sei lá, pão. Vamos dizer que a gente tem só uma padaria no centro, a gente vai lá e compra pão. Então tudo isso faz parte da cultura, faz parte do dia a dia aí da gente. Essa relação que a gente vai ter aí no espaço. Outra coisa que faz parte da cultura, que a gente pode falar aqui, é o artesanato. Quando a gente fala muito de cultura, a gente pensa no artesanato. Então, cada lugar ele vai ter sua característica. Por exemplo, sei lá, vamos dizer que no meu lugar a gente faz redes, essas redes de dormir, tá? Então, a gente tem essa cultura, a gente produz ali aquelas redes, faz parte do nosso artesanato. Só a gente faz redes daquele estilo. E essa é uma coisa da nossa cultura que passou dos pessoas mais antigas, desde a minha bisavó, veio para minha avó, foi passando e eu vou passar para os meus futuros filhos, meus filhos para os meus netos e assim por diante. Então faz parte da cultura aí de uma vida da população que residiu e reside naquele lugar. Então tudo isso é uma questão cultural. O modo de se vestir também, tá? Faz parte da cultura, né? São elementos que simbolizam a nossa cultura. O modo de eu me vestir está de acordo com o meu clima, com o que a gente tem ao redor. As minhas colegas se vestem dessa forma e a gente gosta de se vestir porque é uma forma que o pessoal já vem de geração em geração, a gente vai modificando ali, vai aperfeiçoando ali, modernizando aqui, mas é algo que é bem específico das pessoas que vivem aqui se vestir dessa forma. Então isso é algo também cultural. Além das músicas, temos diversas músicas culturais, provavelmente algum de vocês devem, sei lá, tocar algum instrumento específico, cantar, né? Tem músicas específicas daquele lugar que é bem bacana. E tudo isso faz parte da cultura. Outra coisa também a gente tem os versos. Professora, eu aprendi a ler e escrever agora recentemente, estou fazendo aqui o curso, tentando aprender mais ainda, que é muito bom, né, que é muito legal. Só que eu já sabia cantar. Eu cantava aí umas músicas que eu aprendi com meus avós, que também não sabiam ler nem escrever. Mas eles cantavam umas músicas bem legais e me ensinaram. E essas músicas são músicas que só as pessoas que vivem aqui cantam. Então, isso é algo também da cultura, é muito legal e muito bacana. Essa questão da cultura, da questão das músicas, dos versos que a gente vai falando, aquelas músicas cantadas, aquelas leituras, que muitas vezes saem mesmo da nossa imaginação. Muitas vezes a gente não sabe nem como é que se escreve, mas a gente aprendeu e vai cantando e é muito legal e todo mundo gosta. Então isso também é algo que faz parte da nossa cultura, do nosso dia a dia. Esse negócio de tocar instrumentos que só existem ali, específicos, cantar músicas dali do meu lugar. Eu gosto de cantar aquela música, professora, que é muito legal, que só ouço cantar aqui, mas que eu gosto muito, que eu via meu avô, minha avó cantando. Então tudo isso faz parte da cultura do lugar que a gente vive, que é muito bom e que a gente precisa manter. Também tem as danças. Tem a dança aqui que só existe aqui. A gente nunca ouviu falar em outro lugar. A gente assiste a televisão e não vê nada disso. Mas eu gosto muito quando tem festa aqui e as pessoas dançam aquela música, dançam, né, daquele estilo. E é bem bacana. Então tudo isso está presente na cultura. Cultura essa que é também estudado na geografia, que é a nossa disciplina aqui, que a gente vai pensar, vai analisar, vai contextualizar e vai relacionar com o que a gente vive no dia a dia, que é muito legal. Então é isso, o espaço geográfico, né? O espaço geográfico é o lugar onde a gente vive, tá? É essa relação que a gente vai ter com a outra pessoa, com a natureza, essa troca aí de conhecimentos, né?
Quando eu converso com uma pessoa, eu vou aprendendo e ela vai aprendendo comigo. Por mais que a gente não tenha muito estudo, a gente não consiga ler livros grandes, mas assim, a gente tem que pensar o seguinte, que é aos poucos que a gente vai aprendendo, tá? Então a gente começa ali mesmo devagarzinho e aos poucos a gente vai aprendendo cada vez mais. E o conversar com o outro, por mais que a gente não tenha aquela leitura daquele livro grosso que está ali, mas a gente tem a leitura de mundo. Essa leitura de mundo é justamente a leitura que a gente vai falando, que a gente vai trocando um com o outro. A gente pode, por exemplo, criar um livro de histórias com as falas das pessoas. Ah, professor, eu tive uma ideia bacana, vou escrever um pequeno livro. Aprendi a ler e a escrever recentemente, estou querendo escrever um livro da história dos meus vizinhos. Vou lá e pergunto ao meu vizinho o que é que ele tem para me dizer, e ele vai falando e eu vou ali tentando escrever e tal. E de repente eu tenho a história da minha rua, contada pelos meus vizinhos, o que é muito legal. E tudo isso está presente no nosso cotidiano, no espaço geográfico que a gente vive. E isso é muito legal, muito bacana. E as pessoas têm muitas histórias interessantes para contar pra gente e a gente precisa valorizá-las. E é por meio delas que a gente vai aprendendo mais. Então, na geografia também a gente tem uma outra palavrinha, né? A gente viu a palavrinha espaço e agora a gente vai ver a palavrinha lugar. O lugar também é uma palavra que representa muito a geografia. Por quê? Porque é no lugar que a gente vai ter a vivência do homem, a vivência do ser humano, tá? Ou seja, o que é o lugar? O que seria o lugar? A gente fala, vou no lugar, é o lugar, mas o que seria esse lugar? Então, o lugar na geografia, ele está relacionado ao local onde a gente se identifica. Por exemplo, a minha casa é o meu lugar, porque é lá que eu vivo, é lá que eu me sinto bem, que eu tenho uma relação de afetividade. Eu gosto da minha casa e é um lugar para mim, tá? Então o lugar ele está relacionado à questão da afetividade, da gente ter gostar, vamos dizer assim, gostar de um determinado lugar. Por exemplo, o meu trabalho é um lugar para mim, porque lá eu criei relações de amizade, eu gosto de trabalhar lá, então para mim é um lugar. A minha igreja, eu tenho uma relação legal, eu gosto da minha igreja, também é um lugar para mim. Outro exemplo de lugar é a escola. Vamos ter como outro exemplo, por exemplo, a casa da minha tia é um lugar para mim, porque eu passo férias lá, e assim por diante. Então, o lugar, ele está relacionado com aquilo de pertencimento, que pertence a mim, no sentido de eu gostar de estar lá, de eu me sentir bem e de considerar aquele lugar como algo afetivo, ok? Então, o lugar na geografia está nesse sentido, da gente se sentir pertencente daquele meio, daquele lugar. Se eu me sinto como parte daquele determinado local, aquele local para mim vai ser um lugar, tá certo? Então, onde você mora é o seu lugar. Então, quando a gente pensa o nosso dia a dia, como a gente já falou, nas relações e tudo isso, a partir dessas relações, a gente vai ter os lugares que a gente gosta de estar, que a gente vai considerar como nosso lugar, tá certo? Então, quando a gente vai falar de lugar, a gente fala do local que a gente gosta de viver, que a gente gosta de estar, que a gente sente, temos algum sentimento, tá? O sentimento de sentir parte daquele meio, daquele lugar ali. Ok, por exemplo, uma praça pode ser um lugar pra gente. Se eu vou quase todos os dias a determinada praça, vou lá caminhar, sentar, encontro os meus amigos. Então, aquela praça, ela acaba que sendo um lugar para mim, porque eu convivo lá no meu dia a dia. Eu gosto de ir para lá, eu gosto de estar lá.
e eu sinto-me bem lá. Então, para mim, a minha pracinha ali do meu bairro é um lugar para mim, porque eu gosto de frequentá-lo, eu gosto de estar lá, eu encontro os meus amigos lá, eu faço caminhadas lá e gosto de ler livros lá, eu gosto de estar lá. Então, é um lugar para mim. Outra coisa, na geografia, que quando a gente fala em geografia, a gente pensa logo numa coisinha que se chama mapas, tá? Então, eu falei para vocês diversas coisas já, né, aqui no nosso curso. Já falei do espaço geográfico, dos elementos naturais, vegetação, relevo, dentre outras coisas que a gente já veio falando aqui no nosso curso. E uma outra coisa que a gente vai ter na geografia são os mapas. Essas que a gente pensa muito quando a gente fala em geografia. Por quê? Porque os mapas têm tudo a ver com a geografia. São os mapas que vão representar tudo aquilo que eu já falei aqui para vocês. Por exemplo, eu quero fazer um estudo, pensar, colocar no papel. Ao invés de eu colocar de uma forma escrita, eu vou colocar através de um desenho. Eu vou identificar qual é a forma de relevo do meu bairro através de um mapa. Então, o mapa, ele vai ser o quê? Nesse caso, ele vai ser a representação do relevo do meu bairro. Então, o mapa, ele está presente sempre na geografia, porque é através dos mapas que a gente vai representar algo. Por exemplo, eu quero representar as quantidades de casas que tem na minha rua. E eu quero representar isso através de um desenho. Então, eu vou fazer um mapa que vai representar as ruas que tem as casas que tem nas minhas ruas. Então, através do mapa, a gente vai podemos representar o clima, a vegetação, o relevo, o desenho da cidade, do meu bairro, do meu povoado, da minha localidade. Então, tudo isso a gente pode representar por meio de um mapa. O mapa, a gente vai ter, em termos de história, vamos falar assim, o surgimento por meio, inicialmente, da cartografia, que é uma outra palavrinha. A cartografia é por meio dela que a gente vai representar aí e que os mapas fazem parte. Então, assim, a cartografia, ela tem seu surgimento desde o princípio, através de símbolos, de representações. Você já deve ter ouvido falar que antigamente o homem, ele não falava como a gente fala hoje, não escrevia como a gente escreve hoje, né? Com o alfabeto e tudo aquilo, com aquelas palavrinhas. Então eles faziam o quê? Eles desenhavam. Desenhavam aonde? Lá nas rochas, né? Que a gente chama popularmente de pedra, mas na geografia a gente chama de rochas, tá? Então, eles iam lá e desenhavam desenhos que representassem algo para ele. Por exemplo, eles caçavam para sobreviver, então eles chegavam lá e desenhavam mais ou menos como era o animal que eles caçavam naquele local. É um exemplo. Então, através do desenho, eles representavam o contexto do que existia naquele local. E isso a gente pode considerar como um símbolo e faz parte do surgimento da cartografia. Então, a cartografia, ela vai surgir por meio desses desenhos, desses símbolos que desde a antiguidade, desde o passado, o homem já fazia. E que ao longo do tempo foi aperfeiçoando, foi criando formatos que fazem com que sejam o mesmo padrão. Hoje a gente tem um padrão aí de mapas, tá?
mas que a princípio isso não existia e foi ao longo do tempo se aperfeiçoando. Por isso, se a gente for pegar alguns mapas antigos, os mapas mundos principalmente, porque a gente sabe que a gente vai ver na história que o homem ele foi, né, habitando o mundo aí através do mar, chegando em terras e assim foi conhecendo o mundo. E foi assim que eles começaram a fazer desenhos dos lugares que eles iam passando, que é uma representação da cartografia, uma representação cartográfica. Depois de ter toda essa cartografia feita, foi que eles começaram a fazer alguns estudos e determinaram algumas coisas aí, alguns elementos para ficar padronizados os mapas, tá? Mas assim, então a gente vai ter esses desenhos aí e, por exemplo, no mapa mundi antigo a gente vai ver que eles eram diferentes do que a gente encontra hoje, tá certo? Então os mapas eles servem para isso, servem para a gente ver através de um desenho como é o local que a gente vive. E aí a gente vai ter diversos mapas, desde o mapa que representa o meu bairro, o mapa que representa a cidade, o meu município, o meu estado, minha região, o meu país. E aí através do mapa a gente pode representar o que a gente vê na paisagem. A paisagem, ela é aquilo que a gente consegue observar, a gente vê, e a partir dessa nossa visualização a gente vai enxergar o que existe ali, que é uma paisagem. Então, através dessa observação do nosso lugar, a gente vai conseguir, através de um desenho, representar o que existe no nosso lugar, tá? Quando a gente vai representar o lugar que a gente vive, quando a gente não tem muito conhecimento ainda das técnicas, vamos dizer assim, das determinações de uma construção de um mapa mesmo, com alguns elementos específicos da cartografia, a gente faz um mapa mental, tá? Mas antes de falar do mapa mental, eu vou citar para vocês só alguns elementos que existem no mapa, porém a gente não vai focar muito nisso, a gente vai focar mais em mapas que está presente ao nosso redor, né, no nosso lugar. Mas aí quando a gente fala de mapas, a gente vai ver um mapa onde a gente vai ter lá o desenho da representação, a gente vai ter o título, dizendo o que aquele mapa está querendo dizer através do título. Vai ter um símbolo embaixo aí com escala, vai ter a direção de norte e vai ter legendas, tá? E aí as legendas elas vão trazer algumas informações importantes que estão no mapa. Porém, quando a gente vai ver a cartografia, a gente tem algo bastante importante de a gente saber e entender, que eu vou aqui apresentar um pouco para vocês, que é as direções, tá? A gente, para conseguir se localizar no mundo, a gente precisa saber onde a gente está. E a gente tem aí uma representação que a gente chama de Rosa dos Ventos, que vocês devem ter visto em algum livro ou alguma coisa assim do tipo, que é mais ou menos nesse formato, ok? E a Rosa dos Ventos, ela vai representar as direções, ou seja, na parte de cima a gente vai ter o norte, embaixo o sul, que a gente vai ter o leste e aqui a gente vai ter o oeste. Então o que acontece? Através das direções a gente vai ter mais ou menos a localização no mundo. Por exemplo, se o mundo ele vai ser assim, então aqui eu vou ter o norte, aqui eu vou ter o sul, aqui eu vou ter o leste, aqui eu vou ter o oeste, tá? Norte, sul, leste, oeste. Norte, sul, leste, oeste, tá certo? E essas direções elas são bastante importantes para a gente se localizar,
tá? Na cartografia. Então, onde o Sol nasce é o leste e ele se põe no oeste. Quando a gente vai pensar assim, a gente sempre pensa, o nosso braço direito vai representar sempre o leste, na direção do Sol. Então, se a gente sabe que onde o Sol está nascendo é leste, a gente vai conseguir identificar onde fica o oposto, que é o oeste. Para cima sempre norte e para baixo sempre sul. Essa vai ser a nossa localização aí no mundo. Porém, a gente aqui vai fazer um outro exercício, tá? Isso foi só para a gente entender que a gente tem algumas representações que faz com que a gente consiga se identificar onde a gente se localiza no mundo, partindo de direções, ok? Aqui a gente vai falar um pouco do mapa, mas do mapa que a gente chama de mapas mentais. Professora, mapas mentais? Sim, mapas mentais. O que seriam esses mapas mentais? Então, a mente, né, mental vem da nossa mente, ou seja, vai ser uma representação que a gente vai fazer partindo do que a gente conhece. Por isso que é mental, porque eu vou desenhar aquilo que eu conheço através da minha mente. Então, eu só consigo desenhar algo que eu já tenha ouvido falar ou que eu já tenha visto, vivenciado. Então, eu gostaria que vocês fizessem o seguinte, fizessem um mapa mental do lugar que vocês moram. E isso vai servir o quê? Como exercício aí para vocês treinarem o desenho de um mapa. Então, o que é que vocês vão fazer? Pegar uma folha e, por exemplo, vai desenhar, pode ser a rua que você mora, pode ser a rua onde você trabalha, vai ficar a critério de cada um, como um exercício aí de desenho de um mapa, tá? A ideia é fazer um mapa a partir do que você conhece e do local que você vive. Então, você, por exemplo, se for fazer da sua rua, você pode começar desenhando a sua casa e fazendo todo o desenho da rua, com as casas, com lojas, depende de como é a rua que você mora. Você pode também fazer a nível do bairro, tendo outras ruas. Isso fica a critério, tá? Gostaria muito que vocês pudessem fazer esse exercício e enviassem pra gente. Porque eu gostaria muito, muito mesmo de conhecer o local que você vive. E através de quê? Do seu desenho, do seu mapa mental. Então, através do seu mapa mental, você pode mostrar para mim um pouco de como é o local que você mora, tá certo? Com o desenho da casa, da rua, do local e colocando o nome, né, da cidade, se for cidade, do povoado, se for povoado, da localidade, se for localidade, depende de onde é que você viva. Mas é um exercício bastante interessante que a gente costuma fazer com os nossos alunos, porque ao mesmo tempo que é um mapa que representa o lugar onde a gente vive, é um exercício e um desafio. Por quê? Porque muita gente diz, eu não sei desenhar, eu não consigo fazer, mas consegue sim, todo mundo consegue. Basta pegar ali o lápis e rabiscar, vamos dizer assim, lá escrever, desenhando ali, a gente consegue fazer. Então é isso. Gostaria que vocês fizessem esse mapa e enviassem pra gente ver aí, conhecer um pouquinho do lugar onde você mora e aprender um pouco aí o exercício de fazer um mapa a partir do que a gente conhece, que é muito legal, um exercício bastante interessante e vai ajudar aí para que a gente consiga falar mais ainda da nossa geografia, falar dos mapas e falar dos lugares onde nós vivemos.